Olá, meus queridos irmãos e amigos, povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o povo do Senhor, é a nação santa, como está em 1 Pedro 2,9. A paz do Senhor, pastores, líderes, missionárias, missionários, jovens, crianças, adolescentes, que alegria, que prazer, todos os sábados, ter a vossa companhia aqui, aprendendo a palavra de Deus. Nós aqui, vocês aí do outro lado, compartilhando, espalhando a semente, semeando a semente em outros corações. Quando a nossa irmã ou irmão pede aí que se dê o like, é para que a palavra seja mais divulgada, ampliada, alcançando mais corações e mais pessoas. Então é uma alegria sempre, é um prazer de ter cada irmão que usa o seu aparelho, a sua internet para anunciar a palavra de Deus. Aqui comigo, pastor Luiz, pastor Adalberto, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. Pastor Adalberto orando e já estaremos começando a nossa lição. Senhor Jesus, te louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade mais que tu nos dá de poder ouvir a tua palavra. Pedimos, Senhor, que tu uses o teu filho poderosamente, como sempre tem feito, Senhor. Pai Santo, que a sua voz possa ser alcançada de um extremo ao outro deste Brasil e do mundo. Pai Santo, que vidas possam ser edificadas, que vidas possam ser fortalecidas, orientadas para a glória do nome de Jesus. Senhor meu Deus, assim colocamos este momento e as famílias, as pessoas que estão nos acompanhando nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus, louvamos ao Senhor por tudo e nós vamos começar. A lição hoje é a lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Uma temática relevante. O banquete é a denúncia, a fúria do rei contra a injustiça, o grande livramento. Aqui nós temos as palavras hebraicas que estaremos usando. Aqui do lado nós temos as anotações do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3. E aqui nós temos o texto bíblico, que é Esther, do verso 1 a 10. Vamos à leitura bíblica, verdade prática e texto áureo. Lição de número 12, texto áureo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, versículo 1. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Isso, então o que o autor está dizendo é que nós compreendemos, à luz de Romanos 13, primeiro, que as autoridades são constituídas por Deus. Devemos respeitar todo tipo de autoridade, de um porteiro a um lavrador, a uma enfermeira, a um médico, a um policial, a um juiz, a um pastor. O respeito à autoridade, o servir bem, isso é correto. Agora, ter um procedimento de bajulação, de querer tirar vantagem, isso contraria o princípio bíblico. Ou seja, nós compreendemos que as pessoas são colocadas por Deus no poder, em uma função, para que elas façam jus àquele cargo, àquela autoridade, àquela missão que recebeu. E aos servos, cabe sim, principalmente os cristãos que têm temor de Deus, servir com sinceridade, servir com verdade. Porque nós podemos dizer que tem gente que serve, mas ele serve querendo tirar vantagem, com bajulação, com mentira, aplaudindo o que não é para ser aplaudido, e destas coisas Deus não se agrada. Então devemos ter todo o cuidado com essa particularidade. É isso que o nosso autor ele está pontuando nesta lição. Eu tenho que entender que se eu tenho um superior,
é meu dever proceder com ele com sinceridade, cumprir as demandas necessárias. Agora, eu não posso, só para ter vantagens, aprová-lo em coisas ruins. Mas também, caso a autoridade esteja procedendo errado, eu tenho que me valer dos recursos que me são disponíveis para que eu possa tomar os caminhos certos para agir contra aquela autoridade, mas tomando os viés corretos, não é assim? Digamos, é um político, até um pastor, não é? É um pastor. Eu tenho que me valer dos remédios que me são disponíveis para que eu possa recorrer aos caminhos da justiça. Primeiro, a primeira coisa, antes de tudo, é o diálogo, né? É o diálogo, procurar aquela liderança. Olha, eu estou vendo que você não está procedendo correto, não está cumprindo com o estatuto. O que está acontecendo? No que eu posso lhe ajudar, lhe servir? É assim que procede um crente, é assim que procede uma mulher de Deus, né? Às vezes, a diretora da escola não vai bem, mas a professora ou alguém querendo tomar o lugar, já começa a falar mal da diretora, a partilhar coisas que não podem ser partilhadas. Então, o melhor caminho é o do diálogo, é o da conversa. Caso aquela pessoa, ela não queira o diálogo, ela não queira a conversa, ela não queira as informações, aí você deve procurar outros órgãos competentes que possam lidar com essa situação. Não é assim? Nós somos ensinados dessa forma. Vamos lá, texto bíblico. Texto bíblico, Ester 7, 1 a 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E será-te dada. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se te fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas fôssemos vendidos, eu me calaria, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse para a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que o mal já lhe tinha sido determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã estava caído, prostrado sobre o leito em que Ester estava. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falou bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então se aplacou o furor do rei. Muito bem, essa leitura do capítulo de número 7 não é um capítulo longo, é um capítulo pequeno que o irmão pode explorar. Esse capítulo ele está dividido em duas partes. Se você for ler do verso 1 a 6, você tem aqui, na verdade, a ação de Ester em revelar a conjura de Amã ao rei. É o que você tem do verso 1 até o verso 6. Do verso 7 até o final, você tem aí a ação do rei em mandar enforcar a Amã. Ok? Então o capítulo ele é dividido nessas duas partes. Muito bem. Então a leitura que o pastor fez,
a leitura que o pastor fez, nós vamos começar por aqui. O verso de número 2, vamos lá. 2. Disse também o rei para Ester, no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E será-te dada. Qual é o teu requerimento? E até a metade do reino se fará. Vai, pode ir. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Muito bem, então nós agora vamos tratar sobre a coragem de Ester. O que deu coragem a Ester? Porque até agora, antes ela estava obedecendo ao seu primo de não revelar sua identidade. Porém, todos lá na corte já sabiam que o Mardoqueu era o quê? Era judeu. Todos já sabiam que ele era judeu, ok? Isso está resolvido. Porém, a outra coisa que nós podemos analisar é que no primeiro banquete, Ester, ela viu que não havia possibilidade de expor o plano de Amã para o rei Assuero. Ela foi prudente porque ela compreendeu que não tinha elementos suficientes para levantar uma palavra contra a maior autoridade depois de Assuero, contra Amã, uma acusação contra um homem que estava no poder, na grandeza, e que o rei o ouvia, não seria algo fácil. É assim, rapaz, a gente tem que pensar nisso. Formular uma denúncia contra Amã não era... Eu creio que isso aqui, pastor Luiz e pastor Adalberto, isso é tão sério que às vezes um cristão tem um inimigo, às vezes o cristão tem um opositor, que ele tem até medo de falar no nome dele, por causa da grandeza daquele inimigo, do poderio que ele tem. Mas a Ester, ela foi inteligente, ela ficou procurando brecha, ela ficou olhando a situação, em cada ato que ela observava, que ela praticava, ela tinha prudência, ela tinha observação. Então, no primeiro banquete, ela viu que não tinha como, naquele instante, dizer para o rei que era Amã que estava projetando todo o mal. O que ela faz? Ela pede um tempo e faz um outro banquete. Isso é muito interessante nós atentarmos para isso. Ela faz um outro banquete. E quando ela faz esse outro banquete, o cenário já estava mudando, não é isso? Por quê? Porque o Mardoqueu já era o quê? Já o Mardoqueu já estava sendo exaltado pelo rei. Já estava reconhecido pelo rei. Isso aqui vai dar mais coragem para quem? Porque como ela começou a orar, ele também foi orando, as suas amigas, todos foram entendendo que Deus estava agindo, que Deus estava mudando o cenário. Porque quando Deus começa a agir, e quando a gente começa a perceber o agir de Deus, nós temos sinais. A gente vai vendo alguma porta se abrindo, você vai vendo o inimigo batendo em retirada, você vai vendo enfraquecimento em alguma parte. Então, o que vai dar agora, nesse segundo banquete, a força, a coragem para Ester se despertar, já era o elemento que ela começou a ver Deus agir. Ela começou a ver Deus agindo, já exaltando quem? Mardoqueu. Porque se o Amã era grande, lá no capítulo que nós lemos sobre Amã, ele agora já andou pelo meio da rua todinho segurando o cabresto do cavalo, dando glória para quem? Para Mardoqueu. Então, o que vai dar coragem a Ester para ela falar com o rei, para ela declarar a linhagem dela, já era esse primeiro elemento que ela viu. Porque se ela compreendeu que o rei tinha dado honra para Mardoqueu, que era judeu, então ela foi inteligente. Deus está começando a agir. Olha para cá, bota para cá, Caio. Vamos começar. Nunca procure agir se você não tiver a brecha de Deus, se você não tiver sinais de Deus para agir. Nós podemos analisar que a Bíblia diz claramente que alguns momentos as pessoas viram que Deus estava dando sinais. Gideão, além do sinal do velo,
ele também foi no arraial do inimigo e ele viu os dois conversando e dizendo: isso é a espada de... Aí ele entendeu que era Deus no negócio. Então, nunca entre, e olhe para cá, não é um sinal que o pastor Luiz está dizendo, nem que o pastor Adalberto está dizendo, que às vezes a pessoa pode dar sinais errados. Você está orando, alguém pode falar, mas você mesmo tem que ter a sua confirmação. Então, nunca entre em algo se você não tiver a confirmação de Deus. Veja no capítulo 18 de Êxodo, que Jetro, ele dá o conselho para Moisés, mas depois ele diz: mas tu ora ao teu Deus e ele te dirá. Então, você não pode ir pela cabeça dos outros, você não pode ir só pela revelação que o fulano teve, só pela visão. Senhor, o irmão teve essa visão, a irmã também. Eu tenho esse plano, Pai, mas é da tua vontade. Me orienta, me dá um sinal. E o Deus dos céus, ele vai te orientar. Então, nunca entre numa coisa se você não tiver a confirmação de Deus. Lá no capítulo 18 de Reis, 1 Reis, quando Elias mandou cavar o rego, mandou botar o novilho e não meteu fogo, fez toda aquela encenação, aí ele diz: conforme a tua, eu fiz todas estas. Então, coisa de crente não é coisa de doido, coisa de crente não é coisa de menino alienado. Não, nós não somos alienados. O que tem problema hoje são essas crenças que não têm base bíblica, que não têm orientação, que trazem prejuízos. Eu vi uma pessoa que ele entrou na política, aí ele se candidatou em um cargo, não vou dizer qual é o cargo, mas era um grande cargo. E aí ele começou a dizer que tinha várias revelações e tudo, e ele perdeu a política. E todos na oração diziam para ele entrar na política. Muito cuidado com profecias, porque sempre eu estou alertando isso aqui. A Bíblia diz que quando, você pode ler do 21 em diante, 22 de 1 Reis. A Bíblia diz que quando Acabe chamou Josafá para ir à batalha, tinha quantos profetas profetizando a favor? A toda a multidão. E aí quando vão buscar Micaías, quando vão buscar ele, vamos analisar isso aí. Isso aí é lindo, gente, eu acho bom a Bíblia. Então, um homem de Deus tem que ter prudência. 22, né? Ei, coisa boa é a Bíblia. Pô, eu gosto da Bíblia. Porque a Bíblia, irmão, não tem conversa. Né? Não tem conversa. É o 22. Chamar Micaías? Só que eu quero observar, tá aí, olha. É no verso 5. Sabe quantos, olha aí. 400 homens. 400 homens, versículo 6. Vai. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E todos eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Meus irmãos, todos disseram, quantos? 400 homens. Só que o rei Josafá não era tolo, ele queria mais uma comprovação, ele queria mais um sinal. Ele não ia entrar numa batalha dessa sem a comprovação de Deus. Aí no verso 8 ele diz: não tem mais alguém aqui? Aí eles disseram: tem um, olha aí, olha como ele diz o 8. Versículo 8: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Aí. Porém eu o aborreço muito. Vai. Porque nunca profetiza bem sobre mim, só o mal. Então todos os 400 profetas eram profetas de quê? De conveniência. Eram profetas que... bajuladores, não é isso que a introdução falou? Eram profetas, sabiam que o Acabe não valia nada, sabia que a Jezabel não valia nada, mas para comer da mesa de Jezabel e para comer da mesa de Acabe, eles ficavam o quê? A subserviência deles, a submissão era simplesmente por causa do quê? Do cargo, do benefício. Isso, por causa do benefício. Então preste bem atenção. Se você auxilia um pastor e o teu pastor está em pecado, mas tu tem um bom emprego, tu vai para o inferno do jeito que ele também está pecando. É assim ou não é?
Se você trabalha na prefeitura e o teu prefeito rouba, e tu também está lá com medo de perder teu emprego, tu vai para o inferno do jeito dele. Homem de Deus e mulher de Deus não negocia com o pecado. Ou é ou não é. Você não pode, bora para cá, você não pode compartilhar com autoridades, seja elas quais forem, do poder público, do poder civil, do poder religioso, do poder eclesiástico. Não sirva a uma autoridade, ela em pecado, e você também apoiando o pecado dela. Seja leal, seja sincero, faça a denúncia. Não está correto. A denúncia que eu estou falando aqui não é tu usar WhatsApp e nem usar internet não, que aí já é contenda, é fuxico, é você ir ao órgão correto. Se é o líder, vá ao órgão correto, que é uma convenção. Se é um político, vá ao órgão correto, não é isso? Procure as instâncias do poder que lidam com essas questões. Veja que tinha 400 profetas do lado de quem? De Acabe, mas todos comendo na mesa de quem? De Jezabel, de Acabe. Eram os profetas da conveniência, eram os profetas, não era assim? Das vantagens, sabendo que a casa deles não prestavam, mas para terem seus cargos. O que tem de pessoas aí, irmãos, que são sem caráter, sem moral, que para manter cargo, para manter posição, eles ficam servindo o quê? As mesas redondas cheias de pecado. Daniel não compartilhou isso, por isso que ele teve sucesso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pratica isso. Aí a Bíblia diz que o Josafá, ele procurou uma confirmação. Não, manda buscar. Veja o verso 13, só para vocês terem uma ideia. 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas todas predizem coisas boas para o rei. Todas predizem coisas boas, vai. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala somente o bem. Olha o que ele vai dizer no 14. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu falarei. Olha, rapaz, eu só vou falar aquilo que Deus... Então pronto, é assim um profeta de Deus. O profeta de Deus, ele não quer saber se é Acabe, ele não quer saber se é Josafá. A ordem dele, o respeito maior é para com Deus. É claro que nós não estamos aqui dizendo que o profeta não deva respeitar o prefeito, o governador, o juiz. Não, ele deve respeitar. Agora, quando essa pessoa está errada, o que deve prevalecer é a palavra de Deus. Foi isso que os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas era só quando feria a palavra, de Deus. Nenhum crente, nenhum irmão, nenhuma irmã tem que ter postura de um delinquente, de um rebelde, de um revolucionário, o que mais? De um quebrador, de um brigador. Essa não é a postura de um homem de Deus. Ok? Então, a Esté, ela vai ter coragem agora, porque ela já viu Deus agindo. O primo dela, já o rei mandou colocar como ministro. Aliás, já deu toda a honra de um ministro. Botou o Amã para andar com ele na rua da cidade, e dizendo: assim se faz com o homem que o rei quer honrar. Então, depois ele vai ser constituído ministro, mas aqui a Esté, ela já viu. E como ela viu Deus começar a trabalhar, ela disse: se Deus já está exaltando Mardoqueu, agora é a hora também de eu não mais esconder a minha origem, a minha identidade. E aí é que ela vai dizer que também ela era judia. Então ela tem coragem, ela tem determinação, ela tem firmeza. Por quê? Porque ela viu que Deus estava agindo. Nunca tome a atitude de agir sem que você tenha vendo os sinais de Deus lhe dando que você tem que agir. Por quê? Falei, que esperar um banquete, 2 banquetes, 3 banquetes, mas só faça quando Deus te der o sinal. 3, 10, 20, só pode agir quando Deus te der o sinal. É hora de levantar,
É hora de agir. E isso é importante que a gente lê também, sabem quem? Em Gideão, capítulo 6 e o 7. Gideão disse: como eu fizer, vocês façam, porque Deus é conosco. Então, nunca tome a atitude de agir. Era assim que procedia. A Bíblia diz que Davi procedia com prudência. Por quê? Porque a Bíblia queria dizer que tudo que Davi ia fazer, ele perguntava primeiro para quem? Aí a Bíblia diz: e o Senhor lhe dava vitórias. Ou seja, a prudência de Davi é que ele não entrava numa guerra se Deus... Uma vez ele foi entrar numa guerra, aí Deus disse: não entra não, que tu vai perder essa daí. É assim. Então só entre quando Deus te der a confirmação. E a Esté, ela agora viu que Deus estava dando a confirmação. Então ela não tem mais medo, ela não tem mais fracasso, ela viu que agora era o momento certo, ela viu que Deus estava trabalhando, então ela vai agir e vai declarar que alguém estava tentando destruir o povo de Deus, inclusive a sua própria. Ou seja, ela agora se coloca, ela não só revela a sua identidade, mas ela se coloca junto com os demais. Eu acho lindo isso aí. Veja que ela era rainha, mas ela agora se coloca como escrava. Ela disse: se nós fôssemos vendidos como escravos. Está vendo? Então isso é muito interessante. É muito importante a gente atentar para isso aqui. Observem que nessa expressão, que no hebraico ela fica um pouco difícil. Ela disse assim: majestade, se nós fôssemos vendidos pelo menos como escravo, seria melhor, porque ainda nós daríamos lucro para o reino. Mas ainda que Amã apresentasse um lucro financeiro, mas o desastre de vidas seria um prejuízo tremendo. Nada recompensaria. Seria uma perda de gente que na verdade seria horrível para a história de Amã, de Assuero, né? Então, vamos lá. Eu quero dizer a vocês que tem hora que a gente tem que ficar calado, mas tem hora que é o momento de denunciar. E o interessante aqui é que quando a gente olha para a história de Esté, nós podemos observar que ela vai fazer duas coisas de primeiro momento. Ela foi orar. Mas no segundo momento ela foi fazer o quê? Agir. E no terceiro momento ela buscou estratégias. Não é isso? Então vamos lá. Esté começou orando, depois começou agindo, criando estratégia. Ela fez o quê? Ela fez 2 banquetes. Veja que essa estratégia aqui é que ela queria conquistar o coração de quem? Do rei. Porque ela poderia, porque tem crente que pode pensar assim: a Esté poderia ficar só caladinha, sentadinha, ou então só no quartinho dela orando. Senhor Deus, a tua palavra diz em Provérbio 21, em verso 1, que o Senhor é quem move o coração. Vai lá. Ela ficou só assim? Ela orou a Deus, confiou em Deus e ela começou a trabalhar. Não foi assim? Deus foi trabalhando lá pelo lado, no caso de Mardoqueu, e agora ela era a Esté trabalhando com a sua ela colocou a melhor roupa, estratégia. Ela colocou o melhor perfume, estratégia. Ela ficou numa posição no pátio exterior. Ela ficou numa posição estratégica e também atraente para o rei. Fale lá. O próprio banquete, ele foi estratégico. Por quê? O rei gostava de festa, o rei gostava destas coisas. Então ela preparou um bom banquete, bom vinho, tudo aquilo que o rei gostava para poder, no momento certo, falar o que ela queria falar. Então podemos dizer, pastor Adalberto, que ela preparou uma festa de gala. Porque lá estava a presença de um divã que ela está sentada, que era servido, era um divã de ouro e prata. Ela vai preparar as melhores taças, né? vai preparar os melhores e mais elegantes. Porque, como falou o pastor, o rei gostava de cachaça, o rei gostava de bagaceira, de vinho. Inclusive era o banquete de vinho. E eu coloquei aqui, para os irmãos terem uma ideia, que nós temos que fazer diferença entre o vinho que era das demais culturas e o vinho do povo de Deus. Ou seja, o vinho para os gregos, os romanos, os persas, que em todas as festas tinham. Mas os vinhos, quando eram colocados nessas outras culturas, era para se embriagar mesmo. Era fermentado mesmo, já era com aquela ideia: eu vou me acabar hoje. Não é assim?
tinha o Bacon, né? É o Bacon, o Dionísio, né? Você observa que aqui, quando ela faz o banquete, é botar o cara gosta de beber. Aí alguém diz assim, mas ela não era crente, ela não era... É cultura, é questão cultural, que eu não vou entrar. Eu só quero dizer para vocês que ela sabia que o Amã e o rei gostavam de quê? Por isso que ela chamou um banquete de vinho. Eu acredito que lá tinha todo tipo de vinho. Pronto, e é para beber, é para beber. Aí o rei já gostava, então veja bem, aí o rei vai para a cultura persa. Heródoto dizia que os banquetes dos reis persas eram marcados pelo vinho, que as pessoas se embriagavam mesmo, perdia o controle. E vocês observaram isso lá no primeiro capítulo, que o rei gostava de fazer banquete e o quê? E beber. Então ela, como falou o pastor Adalberto, ele não gosta, não é disso? Eu vou trabalhar em cima daquilo que ele gosta. É justamente as estratégias que Deus nos dá para poder chegar onde a gente quer chegar. Porque às vezes, ouçam bem, tem gente que quer dizer a verdade. A Bíblia diz lá em Provérbios, me parece que é 16. A Bíblia diz lá em Provérbios, as palavras ditas ao seu tempo. Ou seja, a estratégia fora do tempo não vale nada. Às vezes tem uma pessoa que é autoritária, às vezes tem uma pessoa que quer derrubar um sistema, mas ele não tem estratégia. A minha mãe dizia que quem quer pegar a galinha não diz show. Aí o camarada sabe que ele está dentro de uma cúpula que é só cobra, aí ele vai cutucar a cobra e não sabe. Você tem que ter estratégia. Às vezes tem irmão que ora, tem líder que ora, tem pastor, mas ele não tem o quê? Aí chega errado, é uma palavrona grossona, eu é que sou o pastor. Às vezes tem um auxiliar que é ruim, mas ele quer botar o auxiliar para fora, ele já chega quebrando tudo. Não, tem que ter o jeito. Tem uns que chegam logo na sinceridade, não é isso? Olha, meu irmão, você não dá para trabalhar comigo. Só que isso gera um desconforto, gera um problema. Ele fica sem se congregar, não é assim? Então você tem que ter toda uma estratégia. Foi isso que o pastor Adalberto disse. A Esté, qual foi a primeira coisa que ela fez? Orou. Qual foi a segunda coisa que ela fez? Agiu. E a terceira? Estratégia. Observem bem, irmãos, que primeiramente ela diz assim: eu vou conquistar o coração do rei. E como foi que ela conquistou o coração do rei? Primeiro, toda bonita, toda elegante. É assim ou não é? Ela sabe como se colocar numa posição estratégica para ele estender o cetro. Tudo que ele gosta. Aí ele diz, ele gosta de mim, ele me acha linda, eu vou me valer da minha beleza e vou agir. Mas ela também sabia que ele gostava de cachaça, gostava de beber. Aí é chamado banquete de vinho. Quando você olha para os hebreus, aqui você tem a palavra yain, que é a palavra geral para vinho, que aqui era o vinho fermentado. Aí você tem aqui, ó, tirosh. Tirosh era um vinho novo, tirado da fruta, que não era o quê? Fermentado. Ó, aqui, olha, tirosh, não tinha só um tipo de vinho lá. Aí você tem aqui, ó, assis, que é um suco de uva. Aí você tem aqui, ó, shecar. Shecar é a bebida forte. Então essas 4 palavras, não é isso? São 4? Puxa bem aqui, por favor. São hebraicas, ok? Deixa eu só separar aqui. São hebraicas. Essa última aqui, oinos, é a palavra vinho no grego, que ela corresponde a todas essas palavras aqui. Mas ela pode ser tanto fermentado como não fermentado. Então, quando você analisar o contexto bíblico de vinho no Velho Testamento, é importante você ter essas 4 conotações aqui, ó. Yain, olha aqui, tirosh, assis e shecar. Então, nós podemos entender que em cada uma delas há um significado. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver aí, me parece que é Mateus 26, 29. Vê aí rapidinho, vê se eu não estou enganado. Vamos lá. Vê se é. Isso, vai lá. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide
até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, olha, esse fruto da vide, nós entendemos, ainda que alguns estudiosos da gramática digam ou falem que poderia ser fermentado, mas o que eu compreendo é que Jesus vai beber, na verdade, do suco de uva, que era tirado, era novinho, tirado na hora da uva. Alguns dizem que poderia ser fermentado. Vamos pegar a palavra iain, vamos ver aí, rapidinho, Salmo 104, verso 15, rapidinho, vamos lá. Salmo 104, 15. Isso. Essa referência é a primeira, Salmo 104, ok? 104, Salmo 104, 15, não é isso? 15, 104, 15. Vai. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto como azeite e o pão que fortalece o seu coração. E o vinho que alegra o seu coração. Esse vinho aí era o vinho fermentado. Era o vinho que era usado em festas, era um vinho que era usado em algumas refeições. E esse vinho aí, ele era bebido com moderação. Era bebido com moderação, ok? Vamos para o segundo vinho, que é o tiroche. Vamos lá para Provérbios 3:10. Rapidinho. Provérbios 3:10. Provérbios 3:10. Isso. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, nesse texto aqui, Provérbios 3:10, esse tiroche aqui era o vinho da alegria, era o vinho novo, era o vinho não fermentado. Esse é o sentido aí de Provérbios 3:10. Não era fermentado, era na verdade o suco de uva recém-tirado, recém-exprimido. Falava disso. Vamos lá. Joel 1:5. Joel 1:5. Joel 1:5. Joel 1, verso 5. Vamos lá. Assis. Isso. Tá vendo? Porque você tem essas duas conotações. Vamos lá. Nunca? Joel 1:5. Procura no celular, é mais rápido. Ei. Vai, 1:5 de Joel. Joel 1:5. Se não achar na Bíblia, a gente não. Despertai ébrios e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Olha aqui, tá vendo? Esse aqui era o vinho do suco antes de fermentar. E por último, nós temos aí o que o pastor falou agora há pouco, vamos para lá, Provérbios 20, verso 1. Vamos lá. Aqui a bebida forte era a bebida alcoólica. Ok? Provérbios 20. Primeiro. O vinho é escarnecedor. O vinho é escarnecedor. E a bebida forte alvoroçadora. Olha aí. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Eu quero, bota pra cá, Caio. Citar, bota pra cá. Tu tá filmando direito hoje? Bota pra cá. Todos os pastores que defendem bebida, cachaça, vinho, e que diz assim, a Bíblia diz que pode beber e não pode se embrear. Olha, nunca era permitido o quê? Bebida forte. Essa bebida forte era a bebida alcoólica. O ain, ele tinha fermento, e na bebida dele se deveria ter o quê? Controle. Se deveria ter controle. Dos outros dois aqui, vocês podem observar que na ceia, Jesus bebeu o vinho não fermentado. Então você tem essas 4 palavras aqui para você compreender. E se você analisar a Septuaginta, ela vai te ajudar a fazer essa distinção. Agora, isso aqui é no contexto judaico. No contexto judaico, nós temos 4 conotações para a questão do vinho. A primeira, você pode observar, há 2 exemplos no Velho Testamento que são nocivos e que não deram bem. O primeiro está no 9 de Gênesis, né, verso 20 em diante. Noé bebeu o vinho fermentado, e o que aconteceu? Ficou nu, ficou dizendo palavras, o que resultou na maldição de uma família. Segundo caso, me parece que é o 19 de Gênesis, as meninas que foram criadas lá na terra de Sodoma e Gomorra, de
de Ló, a Bíblia diz que elas embriagaram o pai, pegaram um costume ruim, embriagaram o pai e fizeram sexo com o pai. A Bíblia está mostrando. E o pastor agora citou provérbio, quando a mãe de Lemuel diz que não é bom o rei beber bebida forte para perder o controle, perder a razão. A Bíblia em momento algum defende a bebida. E no contexto hebraico, ainda você vai ver que Deus disse que os sacerdotes deveriam fugir da bebida forte. Quando você vai para os nazireus, eles faziam o voto de não beber bebida e nem o próprio vinho, nada da fruta eles deveriam beber. E lá em Jeremias capítulo 35, Deus elogia os recabitas porque eles obedeciam os pais e não bebiam vinho. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio, quando você vê um pastor defendendo bebida e líder, olha para cá, bota para cá, saia desta igreja, do pastor que defende bebida, do pastor que defende cigarro, do pastor que não prega mais sobre o inferno, do pastor que não prega arrependimento, do pastor que só quer buscar revelação, do pastor que não usa mais a Bíblia. Eu te digo em nome de Jesus, saia logo desta igreja. Você tem que ficar numa igreja que ame ao Senhor, que ame a Bíblia, que fale a verdade, que busque a santificação e que deseja apresentar o caminho para o céu. Amém. É assim que nós devemos fazer. Então, a Esté, ela teve Por que ela teve coragem? Porque ela viu que Deus estava pronto. Ela teve um sinal. Qual foi o primeiro sinal? O primeiro sinal? Pronto. O rei exaltou Mardoqueu. Olha para cá, bota para cá, Caio. Eu quero dar um conselho. Você, querida irmã, que está passando por luta no casamento, prova, coloque em oração. Coloque em oração, vá buscando a Deus e vá pedindo saber do Tiago 1,5,6, a Bíblia diz que Ele dá. E como Deus vai te dando sabedoria, você vai tendo sinais durante o trabalhar de Deus. Se a porta está sendo aberta, se está ainda fechada, mas Deus vai mostrando a hora certa de você agir. Porque toda imprudência gera consequências irreparáveis. Então peça para Deus o momento certo. Ok? Vamos lá. Agora o texto que o rei diz. Vamos lá. Olha o que o rei falou. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é esse? E onde está esse homem cujo coração o instigou a fazer assim? Quem é este? Esta, olha aqui, ó, a resposta esperada em oração. Qual era a resposta? A Esté não foi em oração? Mardoqueu não estava em oração? Eles tinham como levantar alguma acusação contra Amã? Não. Eles tinham como levantar alguma coisa contra Amã? Amã era um inimigo mas tem uma coisa que o inimigo poderoso não vence. O que é? A oração. Pode falar. A Esté também, ademais da oração e tudo isto, ela teve coragem porque agora ela tinha provas tangíveis de que Amã havia tramado o quê? Uma forca levantada dias anteriores ao lado da casa. Então ela tinha conhecimento. Se o rei, não bastava só a oração, a prova de que havia sido atentado contra a vida dele. Uma vida. E outra, pastor, o decreto assinado, porque o rei no poder, às vezes alguém leva, assina isso aqui, ele assina por confiar. Isso acontece com o juiz, acontece, não é assim? Com alguma pessoa. Quem me instigou por isso? Quem me instigou? Porque a pessoa pode pensar, ele era otário? Não, às vezes tem coisa que nem o pai, dentro de casa, ele não sabe do filho. Agora, uma coisa interessante que foi pontuada aqui, é que ela vai tendo sinais. Primeiro sinal, ela viu que agora o seu primo já estava sendo honrado pelo rei. Ela tinha provas tangíveis, cabais, reais, de que o Amã estava tramando contra o povo e contra a vida dela. Primeiro, a forca. Segundo, o decreto. Era assim? E também ela viu que o rei compreendeu que os judeus não queriam matar ninguém, porque quem foi que salvou o rei? Um judeu. Rapaz, nunca entre, olha para cá, nunca entre numa coisa se você não tiver provas. Então, aí agora vem o mais interessante. O inimigo era grande ou não era? Mas tudo isso aí ela conseguiu com o quê? Com oração. É por isso que a Bíblia diz em Tiago 5,17, a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. É o 17, 16, é isso.
Então, veja bem, aí ela está orando, e aí na hora certa, ela pergunta, a pergunta que ela queria, a pergunta que o Mardoqueu queria, o rei diz: quem é este homem? Eita, irmão, o rei não vai acreditar. Quem é este homem? Outra, a Esté não fez fofoca, ela convidou o homem para o banquete, para dizer na cara dele: tu deixa de ser covarde. Bota para cá, Caio, filma direito aqui. Tu deixa de ser covarde. Se tu tem alguma coisa para falar, não vai usar a internet. Tu é covarde, rapaz? Se esconde atrás de uma câmera, não é assim? Tem um bocado aí na internet que se esconde atrás, porque nessas câmerazinhas bem aqui, nesse celularzinho, cadê? Aqui, nisso aqui tu é valentão, não é assim? Tu diz o que quer, escondidinho para ninguém te achar. Se tu é macho, se tu é homem, vá lá na pessoa e trate com ela. A Esté mandou buscar, o rei mandou chamar quem? O Amã. Está na hora do que a minha rainha fez. Aí na hora certa, o rei pergunta: quem é este homem? Quem é este homem? Era a pergunta que ela queria. Era a pergunta que o Mardoqueu queria. Mas quem provocou isso foi a Não, vamos lá. Provocou primeiro oração, depois ação e depois estratégia. Ela já tinha agora conquistado o coração do rei. Aí ele pergunta: porque, irmão, se ele tinha assinado um decreto para matar judeu, e quem foi que salvou a vida dele? O judeu. E quem estava correndo risco era a própria moça que o primo dela tinha salvado a vida do rei. Aí entra o mais interessante: como eles se colocaram em oração. Quem ora tem resposta. A Bíblia diz: quem ora tem resposta. Aí ele pergunta: quem é este? Irmãos, é tão interessante que quando você olha para essa palavra no hebraico, veja aí o verso 6 de Esté. Vamos lá. Verso 6. E disse Esté, o homem... Olha, e disse Esté, Ishi, o homem. Tem uma expressão que diz adversário. Eu não sei se a de vocês fala adversário. Assim, o homem, o opressor e o inimigo. Mas a Almeida Revista, me parece que a Almeida Revista é atualizada, ela diz adversário. Aí ela diz assim, um homem, não é isso? Um homem, aí diz o quê? O opressor. Um opressor. E o inimigo. E o inimigo. Aí você tem Oiev é um inimigo. Aí esse inimigo era macho. Só que se você pegar a palavra inimigo aí, não é a palavra Satã. Satã é quem se opõe, Satã é quem contraria. Mas aqui, esse inimigo, que o próprio texto bíblico ele está pontuando aqui, era um ser mau, perverso e de grande poder. Se vocês analisarem, quem é que poderia derrotar Amã? Amã, meus irmãos, Amã era muito prepotente, Amã era grande, Amã, todos tinham medo de Amã. Mas o que acontece? Não tem inimigo poderoso para quem? Ora, bota para cá, Caio. Se você está dentro da igreja, ou de uma escola, ou de uma universidade, ou no trabalho, e se o teu inimigo é grande, você olha para ele, é invencível, é um Golias, bota tudo em oração, tenha estratégia, busque a Deus, e na hora certa, esse inimigo cai. Esse inimigo cai. Então veja bem, esse era o grande adversário do povo de Deus, mas vai cair. Aí, irmãos, ela disse assim: o homem que está fazendo isso, quem é? Ela olhou na cara do Amã ou não olhou? Na cara dele. Olhou na cara dele. Bota para cá. Se tu tem alguma coisinha com o teu pastor, não fica encostadinho em muro depois de culto falando com auxiliar, não. Vá na casa do teu pastor, chame ele, sente com ele, à mesa com ele, e conte tudo. Pastor, eu estou vendo isso, o senhor não está percebendo? Seja fino, seja educado. Tu não é crente, tu não é um homem de oração? Então pronto, se é o teu chefe, se você está debaixo de um comando, chame ele e diga: olha, você está agindo assim, ninguém está gostando de você, por isso, mas não use internet covarde, não usa internet falso para estar denegrindo a vida de uma pessoa. O rei, quando soube que era Amã, o que foi que ele fez? Se levantou, ficou cheio de fúria, tanto física como verbal.
E ele se levanta. Olha aqui. E ele foi para onde? Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui, olha aqui, bota para cá, Caio. Isso aqui é muito forte para os líderes. Vocês sabem por que o rei foi para o jardim? Ele ficou tomado de ódio. Ele ficou tomado de fúria. Mas ele entendia que ele era um autor e... Então ele foi para o jardim. Ah, vocês já disseram. Acalmar os nervos. Refletir e saber, eu não posso agir por impulso. Pai, isso aqui é pesado. Fala isso, senão o povo não escuta. É possível que neste momento de reflexão venha a questão do decreto, venha a questão de que Mardoqueu livrou ele, veio a questão agora da forca que está levantada, então disse, isso é verdade. Ele vai refletir, o que acontece? Ele vai entender o seguinte, eu dei poder demais para esse homem, eu abusei do meu limite com ele. Porque quando você pensa, olha para cá, eu sei que eu não sou aqui capaz para dar conselho para líderes, cada um tem uma liderança, mas tem uma coisa, no momento do impulso, no momento da raiva, nunca tome uma atitude, nunca bata na mesa, eu sou o chefe aqui, acalme-se. Se tiver, irmão, vamos dar um momento aqui na reunião, não é assim? Até nas audiências eles fazem isso, não é isso? O juiz pede um tempo, então se tu vê que naquela hora tu não tem a palavra correta, nada te veio à tua mente, gente, vamos dar um intervalozinho aqui, aí sai, vai no banheiro, se é crente, pronto. Sabe de uma coisa, a Bíblia diz, eu meditando nisso aqui, Jesus estava no jardim do Getsemane, fazendo o quê? Orando. Tem hora que nós precisamos ir para o jardim, tem hora que você precisa dar uma volta na mata, tem hora que você precisa ir lá para o canto da sua casa. Talvez você tenha uma fazenda, vá lá para a sua fazenda. Talvez você não goste de fazenda. Tem gente que reflete andando na praia, na praça. O importante é você ir para algum jardim, para refletir, para não tomar atitude precipitada. Esse aqui, ele fez o seguinte, levantou, foi, e ele passou, como disse o pastor Adalberto, ele foi refletindo tudo lá no jardim. Quando ele volta com raiva, mas a raiva dele não era uma ira descontrolada, era uma ira consciente. Ele sabia que tinha a agir, porque Jesus, quando expulsa os cambistas, ele estava mansinho, ele estava irado, não estava? Mas a ira dele era louca? Não. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Quando ele volta do jardim, ele entendeu que tudo que Amã, inclusive ele entendeu que o Amã lhe forçou a assinar um decreto tão horrível como aquele. Aí ele volta, só que há uma coisa, o cenário foi mudado. Quando ele volta, quem é que está no divã, ajoelhado? Eita, irmão, porque ele entendeu que o coração do rei já estava o que para ele? Fechado. Ele entendeu que nunca mudaria, só tinha uma forma dele ser salvo. E Esther era o quê? Era a judia. O povo que ele queria matar, se a Esther quisesse, ela poderia salvar a vida dele. Só ela. Só ela. É por isso que ele se ajoelhou. Ali dizem que ele quebrou um protocolo, porque não poderia chegar daquela forma junto à rainha. Mas meu irmão, quem sabe que vai morrer lá quer saber de protocolo? Hein? Vai morrer agora e pronto. É tipo cura. Quem quer cura, irmão, não anda com... Hein? Quer saber de nada, ele quer ser curado. É por isso que Jesus cuspia no chão, fazia lodo, ceboseira, botava na cara do homem e dizia, vai te lavar. Ele ficava, Jesus, por que tu não me cura? Que nenhum Bartimeu vê, a tua fé te salvou. Não, para cada um ele tinha um método. Não era assim? Então quem quer cura, quem quer milagre de Deus, quebra protocolo. Não tem não esse negócio de protocolo. Jesus, eu quero que você me abençoe. Quem está atrás de bênção, irmão? E o Amã, ele sabia que ia morrer, então ele quebrou todo. Eu vou morrer. A Esther pode me salvar. E ele ficou. A Esther, eu acho que ela ficou até comovida. O texto não diz, ela não falou mais nada. Só que o rei chega e diz,
cubra a cabeça, tira ele daqui. Quando ele voltou, todos entenderam pelo semblante do rei, pela fúria do rei, pela forma do rei, que o rei não estava mais com ele. Aí eles pegaram o quê? Um costume persa, e aí cobriram. A F.B. Meyer diz que era porque agora ele não era mais digno de ver a face do rei. Aí cobriu, e aí pronto, e levaram. Aí aqui, olha, você vê a fúria do rei. A fúria do rei, irmão, é porque ele viu tudo que era de Amã. E agora, Amã, como é que Amã vai? Aí você está analisando. Observem bem que aqui é muito interessante. A Bíblia diz que nesse momento chega Arbona, não é isso? Aí ele chega e diz: majestade, na hora que eu fui buscar ele, ele já sabia, irmãos, já tem uma forca zona lá na casa aqui de 22 metros para matar quem? Aí ele disse: então mate ele na própria, ou seja, colhendo o quê? Gálatas 6:7. A lei da natureza, ela é inexorável, ela é imutável. Aquilo que você planta, se você planta o bem, quando você lê 1:7 de Juízes, Adoni Bezek, olha o que ele diz: o que eu fiz, me fizeram também. Lê lá, para a gente fechar aqui. Eita, meu Deus, é coisa pesada. Como é que diz aí? Então disse Adoni-Bezek. Adoni-Bezek. É Bezek. É Bezek. 70 reis com os dedos polegares nas mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mão. Eu cortei todos eles, 70. Assim como eu fiz, Deus me pagou. O que tu planta, olha para cá, o que tu planta é o que tu... O Amã poderia ter plantado outra coisa, poderia ter um governo lindo, mas o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância o destruiu. Então vamos lá, observem bem. Aqui nós temos uma lei inexorável. Está lá, o banquete e a denúncia, um dia de honra para Mardoqueu e o quê? Pronto, um dia o rei mandou pegar e botar Mardoqueu no cavalo. E quem era que estava puxando o cavalo? Aí quando ele chegou elogiando que só ele ia para o banquete, aí o rei mandou chamar ele para o segundo banquete. Mas ele já não foi mais alegre, porque ele sabia que a casa dele já tinha caído. Eita, irmão, muito cuidado. Hoje tu pode ter um dia. Nunca fique fobando com o teu dia, porque o teu dia hoje pode ser grande, mas amanhã é a roda da vida. É mesmo, rapaz. É a roda da vida. É um subindo e outro descendo. Então, por isso que tem um cantor aqui no Maranhão, Lorival Freitas, ele diz: olha, não me pise quando fores subindo, que tu pode descer quando eu estiver crescendo. Não é isso? A vida é uma gangorra. Hoje você cresce. Amanhã eu posso subir e você vai descendo. Tem muita gente descendo da escada. E aí o outro está. Então, muito cuidado, porque se tu fez bem para quem estava lá embaixo, quando ele estiver subindo, ele diz: bora, rapaz, sobe comigo. Ele te leva para lá. Eita. Porque todo mundo se encontra nessa escada da vida. É assim ou não é? E na escada da vida a gente lembra quem fez bem e quem fez mal. Aí quando a escadona de Amã foi caindo, aí ninguém segurou ele. Então muito cuidado. Olha aqui, 3 vocábulos para vinho. Já expliquei, né? Essa parte aqui. Aqui o vinho, tal. Aí vocês, tudo isso aqui eu já expliquei, né? Aí Deus usou 35:6-7 e outras passagens para mostrar a diferença entre o santo e o profano. Aí a petição de Esté. Pronto, o rei entendeu, o rei não era bobo. Ele disse: esse negócio de Esté, aparecer sem eu chamar, fazer 2 banquetes, não é assim? O que é que tu quer, Esté? Aí agora ela viu que era o momento. Então o rei suspeitava. Veja bem que no momento em que o rei pergunta: o que tu queres, Esté? Olha a postura de Esté. Como era que Esté estava? Firme, como? Forte, como? E decidida. Olha a postura. Isso aqui é a postura de uma mulher que ora. Isso aqui é uma postura de uma mulher bem ensinada. Na hora da prova ela ficou: rei, é porque é o seguinte, eu não quero morrer. Foi assim? Não. Ela ficou como? Firme. E o que mais? Pronto, e o que mais? O que é, Esté, que tu está fazendo esse banquete? É porque tem um cabra mau, safado, sem vergonha, que quer me matar. Aí o rei pergunta: quem é? Não, eu não queria falar aqui agora. Foi assim? Depois eu vou falar lá no quarto, quando nós dois estivermos namorando. Foi assim? Ela olhou na cara do rei e disse: quem é? Olha, o homem
é esse aqui. Postura, ela fez uma denúncia com base, ela fez uma denúncia com segurança, ela fez uma denúncia com provas tangíveis. Nada, é porque eu ouvi dizer, é porque me falaram. Provas. E ela se manteve como? Firme e o que mais? E com mais? Decidida. Fazer. Segundo, a fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano, aí vem o pedido do Esther pelo seu povo. Ela não pediu só por ela, ela pediu pelo povo, ela não foi egoísta, ok? Aí o rei, quem fez isso? Aí eu já coloquei, o rei não lembrava de tudo, irmãos. Vamos ver aqui os erros de Amã, vamos dizer todos juntos. Qual foi o erro de Amã? Recebeu muito poder, foi longe demais, abusou da confiança. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. 4 erros que um rei, que um pastor, que um prefeito, que um governador dá para quem trabalha. Quais são os 4 erros que ele dá? Dá muito poder, porque é o seguinte, você tem que dar o poder, mas puxando a corda. Porque tem pessoas que não sabem cuidar não sabem receber poder. Às vezes, ele é só... Irmão, isso é simples. Quando você tem sede de poder, se você diz assim, olha, se alguém maior diz assim, olha, tu vai ficar de conta de cuidar da porta. Pois tem gente que é prepotente, só porque está na porta. Aí ele já começa, quem é que tem? Aqui não é assim não, para entrar aqui. Mas ele só está cuidando, mas só na porta ele já abusa do quê? Do poder. Então, poder, irmão, é bicho sagaz. Ah, foi mesmo. Ah, foi, eu fui no hospital, né? Aí que cheguei, quem é o senhor, né? Rapaz, mas é saliente. Ele podia dizer assim, ô meu querido, é o seguinte, aqui não pode entrar assim, porque tem uma ordem, mas traga sua identificação. É assim ou não é? Olha, eu quero parabenizar, teve uma moça aí agora, me parece que foi da Latam. Foi da Latam. Eu estava num voo, e aí tinha um pessoal até na 5ª cadeira. E aí, toda hora eu via o pessoal levar lanche para eles, e eu sem comer. Aí eu disse, mas rapaz, aí eu chamei a moça, a aeromoça, né? Eu disse, o que é isso aí? E por que só eles comem? Olha a delicadeza dela, eu quero parabenizar. É porque eu não peguei o nome dessa jovem. Ela olhou para mim e disse assim, não, isso aqui é o seguinte, eles estão tendo esse direito, é porque se cadastraram, mas o senhor também pode se cadastrar, isso aqui também é para o senhor. Olha, mesmo assim o senhor não estando cadastrado, o senhor quer que eu traga um hambúrguer para o senhor? Eu disse, não, minha querida, eu só queria saber por que é que eles têm direito, eu não tinha. Aí ela me explicou, e outra, sorrindo. É lindo ou não é isso? Então parabéns a essa companhia por essa delicadeza dessa moça da Latam. Uma coisa especial, eu achei vantagem, eu gostei. É assim, porque tem gente que diz, o que é? O senhor pagou? Aqui é só para quem? Pagou, é saliente. Aqui não é, olha para cá, se tu é funcionário, rapaz, faz teu trabalho com amor. Se tu não quer trabalhar, entrega isso. É moça no hospital, trata mal os velhinhos, né? Assim, trata mal as pessoas, é atendente, grosseira. Olha, quem trabalha em plano de saúde, quem trabalha em hospital, quem trabalha em prefeitura, quem trabalha na porta, tem que ter Se tu não quer, vai procurar outra coisa. Mas tem que atender o povo como? Sorrindo. Tá pago é para isso. Então, veja bem, olha para cá, nós estávamos falando do quê? Os erros. Então, todo líder comete erro quando dá poder demais para o seu subordinado. Porque nem todo mundo sabe lidar com poder. Então, lembre-se disso aqui, vamos lá. Os erros, ele recebeu muito poder, foi longe demais, abusou e era o quê? Ele queria que todo mundo prestasse o quê? Continência. Todo mundo lá prestasse, só porque só tinha um, mas ele não aguentava a arrogância, a prepotência. Aqui ninguém tem que ser maior do que eu. Olha lá se ele brinca. Eu acredito que o Amã nem falava no rei. Porque quando o cara é grande, ele nem fala no nome daquele que colocou ele lá. É assim ou não é? Quando o cara, olha para cá, irmão, isso aqui, às vezes você apresenta um diácono, e aí quando dá fé, aquele diácono que você apresentou, ele nem o seu nome, ele cita. Você apresenta um irmão, ele não tem coragem de apresentar seu nome.
essa pessoa já está dando sinal que ela não presta para nada. É um negócio sério. Exclusiva, né? É só ela que quer ser exclusivista. Depois, o valor da boa. Irmão, não tem coisa melhor do que a boa convivência. Porque a boa convivência, ela é importante para o pai, ela é importante para o filho, é importante para o marido, é importante para a esposa, é importante para a sogra, é importante para... Nós falamos do livro de Ruth, veja a importância que tinha a Ruth com Noemi, sabiam se relacionar. Então, quando se tem boa convivência, ninguém quer ser maior do que ninguém. Quando se tem boa convivência, não é o ela, não sou eu, não é você. Na convivência, todos nós. Rapaz, é coisa linda. Aí tem uma coisa, olha aqui, ó. As atitudes de Esté diante do rei. Como foi a atitude dela? Sem medo, não se precipitou, não usou sua força, soube agir no tempo. Então pronto, foi assim que ela fez. Aí aqui, a reação física de Assuero e de Amã, né? O Amã nós já falamos, quebrou o protocolo. Aí vem o grande livramento, né? A história da forca, não tem uma coisa que você não faça. Está em Lucas 2:2, que não chegue no... Olha, toda conversinha que tu fica nas portinhas, rapaz, é tudo. Tudo chega. Não adianta, é por isso que quando eu chego num lugar, numa conversão, aí um amigo meu, e aí, Osé, o que tu está dizendo? Eu digo, me diz aí a novidade. Eu jogo para ele, porque depois ele vai andar, o Osé me disse ali agorinha. E aí tudo chega aonde? Chega no palácio, chega no rei. Então é melhor tu não conversar. É melhor, não, rapaz, como é que tá? Não, tá bom. Para ouvir dizer que o homem está te pisando, rapaz, a gente passa por isso, né? Nós estamos levando, porque ele não vai te ajudar. Não vai fazer nada. Aí pronto. Aí você tem aí, olha. E quando o rei fica furioso, depois você lê Provérbios 20, verso 2. Quando o rei fica furioso, pronto. Então cuidado com os boatos, porque eles se espalham. Só quem estava eram os amigos, a mulher, não era assim? Fazendo a forca. Mandaram o Amã fazer a forca. Mas eles pensavam lá no palácio, até o que capinava. Irmão, olha pra cá, Caio. Tudo que tu faz, principalmente se tu tiver amigo, faz o churrasco e convida os amigos, porque cada amigo tem tem outro amigo. E aí pronto, aí quando chegaram lá, ele pensava, o Amã pensava que estava só. Não, os boatos se espalham. E o pior é que quando o boato espalha, ele não chega na sua essência. Quando chega lá na ponta da fila, está tudo adulterado, aí tu se lasca. Ok? Então, irmãos, agora veja bem. Aqui é importante a gente construir uma boa liderança. Eu vou finalizar com isso aqui, gente. O Amã recebeu todo o poder necessário. O Amã tinha tudo para fazer uma boa, com equilíbrio, com equidade, com justiça, sem arrogância, sem medo, sem ameaças. Ele poderia ser o maior líder. Mas ele construiu uma liderança péssima, exclusivista, só no poder, na arrogância. Olha, a liderança correta, vocês se lembram que Davi, ele pegou mais de 600 homens, ou 600, cada um mais perigoso do que outro, mas ele tinha uma liderança equilibrada, valorizava os seus liderados. E o que aconteceu? Um dia ele disse assim, se eu tivesse para beber da fonte lá de Belém. Aí os 3 liderados, ele mandou? Ele falou para eles? Eles escutaram. Aí eles fizeram o quê? Romperam o exército inimigo, passando pelo meio, e foram buscar água para quem? E quando chegou, deu para Davi. Olha aí, majestade, o senhor quis beber. Agora, eu pergunto, esses 3 fizeram com bajulação? Esses 3 fizeram para tirar proveito? Esses 3 fizeram porque conheciam a Davi, a sinceridade de Davi, e sabiam que Davi era um rei que partilhava a liderança. Davi não adulava ninguém. Davi só colocava líderes que tivessem respeito e a valentia para estar no cargo. Então construa. Agora, vejam aqui, eu coloquei, baseado na lição do pastor, as patologias do poder. Irmão, no poder, não confie em poder não. Porque no poder, o povo só está contigo quando tu estás bem. Quando Amã começou a cair,
Quem ficou com Amã? Nem os amigos do churrasco, até a mulher. Irmão, se eu fosse casado com a mulher daquela, ela disse: meu velho, tá feio para ti. Tu já começou nem ela. Quando tu tá lascado. Por isso que Lutero dizia: não se achegue com quem está melado, que tu fica fedendo do jeito dele. É assim. Então, veja bem, irmãos, a casa de Amã começou a cair. E quando o rei foi saindo, aí Abona disse assim: ei, majestade, tu nem sabe da nova. Ele está fazendo uma forcazona lá na casa dele. Esse mesmo aqui, ele também tinha elogiado Amã. Mas no poder, quando tu começa a se quebrar, todos se afastam. O povo só está contigo enquanto você tem. E quando você começa a cair, o que eles fazem? Eles se afastam. São as patologias do poder. Então não se iluda com o poder. Não se iluda com o poder. Quando você é grande, todo mundo é te dando parabéns, é presente, é mensagem, é aplauso. É assim ou não é? Mas quando a casa começa a cair, nem um cachorro fica do teu lado. Jó disse assim: quando eu perdi tudo, até a minha mulher, ela me abusou com o meu hálito. É assim? Quando eu passava na rua, era todo mundo levantando nas portas. Hoje até o menino me despreza. Porque quando a tua casa cai, por isso, olha para cá, construa sólidas amizades com a sua família, com os seus filhos, faça o bem, porque se um dia você vier a cair, tem pessoas que vão olhar para você: ele foi um bom homem, foi uma boa pessoa, vamos ajudar essa pessoa. Não abuse do poder, o poder não te dá segurança, ok? Aí você tem os que querem se sair bem, é porque no poder não tem esse negócio de gostar de ti pelo teu caráter, porque tu é especial, porque tu é homem de Deus. No poder todo mundo só quer o quê? Se sair bem. No dia que tu está mal, ele que se lasque. Se eu ficar bem, então pronto. Foi isso que o Mardoqueu disse para Esther: tu pensa que porque tu está no poder, tu vai se sair bem? Então muito cuidado. Só que no mundo lá fora, quem quer se sair bem, serve até o momento que a pessoa está no auge. Mas quando a casa começa a cair, ele cai fora. Porque no poder, a maioria só quer se dar bem. Como nunca liderar? Vamos lá, para a gente encerrar. Como nunca liderar? Impondo medo, ameaças, abusando do poder. Então nunca tente liderar impondo medo, abusando do seu poder. Faça isso e Deus te dará vitória em nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz orando, pastor Adalberto dando as bênçãos apostólicas. Querido e eterno Deus, amado Pai, te damos graças nesta noite, meu Deus, pela tua palavra que acabamos de ouvir. Continua abençoando o teu filho, nosso pastor, meu Deus. De igual modo também entra com providência nos lares agora, naqueles que estão ouvindo esta mensagem, que estão assistindo, que sejam alcançados com poder, com graça, com livramento do céu nesta noite, em nome de Jesus. Assim nós te oramos e com fé te agradecemos hoje para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos.